A Câmara de Vereadores de São Paulo aprovou, em primeira votação ainda não é lei, mas um projeto de lei do vereador Rubinho Nunes para que seja multado pessoas que ajudarem moradores de rua em até R$17 mil. Vamos entender a história toda, pessoal. Esse Rubinho Nunes, ele era do MBL, assim que nem o Fernando Holliday. Depois que eles viram que o MBL foi perdendo força, eles viraram bolsonaristas. Lembrando que antes eles atacavam o Bolsonaro, tá? Principalmente o Holliday, o Rubinho nem tanto. Mas aí eles viraram bolsonaristas, porque eles viram que o Bolsonaro tinha mais poder político, mais capital político para ganhar voto. Tanto que o Holliday se candidatou e não ganhou. Então eles começaram a ser baba-ovos do Bolsonaro em tudo, tanto o Fernando Holliday quanto esse Rubinho. Esse Rubinho, como vereador, ele nunca fez nada importante aqui em São Paulo, tá? Eu sou aqui da capital e eu sei. O máximo que ele faz é videozinho na internet incomodando os outros. Ele pega lá um ferro velho que está irregular, ele vai lá com o celular, chama a polícia, né? Faz aquela mídia toda, né? Ó, estou desmascarando mais um ferro velho irregular. Ele pega um baile funk, numa quebrada qualquer, ele vai lá com a polícia, né? Que ele sempre vai acompanhado da polícia, né? É claro, né? Óbvio. Aí ele vai lá e faz videozinho pra internet. Aqui, enquanto eu for vereador, funkeiro não vai se criar aqui em São Paulo, não. É só isso que ele faz como vereador, pessoal. É um vereador inútil, que não tem projetos bons para a cidade, e é pago com o nosso salário, né? Dos contribuintes. Então só aí você já vê quem é o cara. O cara é vira-folha e inútil, né? Aí o que ele fez no começo desse ano? No começo desse ano, ele tentou criar uma CPI das ONGs, onde o principal alvo seria o padre Júlio Lancelotti. Ele falou isso claramente, o padre Júlio Lancelotti, o Júlio Lancelotti lucra com a miséria do povo. Eu não sei que lucro que é esse que ele fala que o padre lucra, porque o padre não é rico, ele não tem uma fortuna nem nada. Na verdade, o padre, o dinheiro que ele tem é revertido para alimentos, sabonete, essas coisas, cobertores, né, que ele dá para os pobres. Mas o Rubinho alega que ele lucra com a miséria do povo. E o Rubinho também tenta vincular o padre à ONG, né, que é uma imbecilidade sem tamanho. O padre ele é ligado à Igreja Católica, ao Vaticano. A Igreja Católica é independente, ainda mais no Estado laico, né? A Igreja não tem nada a ver com o governo. O trabalho do padre Júlio não recebe nem um centavo de dinheiro público. Algumas ONGs podem receber dinheiro público? Podem, mas o padre Júlio não tem nenhuma ONG. O trabalho dele é de pastoral. A Igreja Católica cria pastorais para cuidar de certas situações. Pastoral da criança, pastoral dos pobres, pastoral dos viciados e assim por diante, para ajudar essas pessoas. O nome disso é pastoral. E não recebe nem um centavo do dinheiro público. Eles alegam, mentirosamente, que nem o Arthur Duval fez um vídeo falando disso, como eu nem falei, que a ONG chamada Craco Resiste, uma vez colocou uma matéria falando que o padre Júlio Lancelotti estava junto com eles na batalha pelos viciados ali do centro de São Paulo. Mas isso não quer dizer que ele tenha vínculo com essa ONG. Não é porque uma matéria citou ele, quer dizer que ele é vinculado disso. Quer dizer que se a Folha de São Paulo fizer uma matéria sobre mim, eu sou da Folha de São Paulo? Não, pessoal. Isso é mais uma narrativa mentirosa deles. Então pegou muito mal essa ideia dele de querer fazer uma CPI contra o padre. Tanto que a Tami Gretchen, que é vereadora, nem sabia que ela era vereadora aqui para São Paulo, ela tinha assinado, depois ela retirou a assinatura, que ela falou que foi enganada pelo Rubinho. Que ela não sabia que ia ter o padre Júlio e não sabia do que se tratava. Que ele convenceu ela que essa CPI era para apurar irregularidades em ONGs. Ela foi lá, retirou a assinatura, pediu desculpas ao padre Júlio. Com a repercussão negativa, o Rubinho ele fez um vídeo até com um tom meio choroso, né? Dava pra ver na cara dele que ele estava um pouco abalado, falando que não tinha nada a ver com o padre Júlio, que era sobre ONGs, que isso era mentira da imprensa, não sei o quê. O velho blá 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 bolsonarista. É mentira, não falei nada disso. Talvez alguém grande tenha dado uma carcada nele, né? Lá nos bastidores, aí ele meteu essa. Aí o que ele fez? Olha pra você ver como o cara é pilantra. Aí ele contratou um especialista, que no caso são aqueles dois tirotes, acho que é pai e filha, se eu não estou enganado, e eles são bolsonaristas. Você vê no perfil deles, tudo lá com bandeirinha do Brasil, bolsonaristas, e ele pagou para esses peritos para fazer uma nova avaliação daquele vídeo do padre Júlio para dizer que era o padre Júlio Lancelotti. Sendo que no vídeo, que eu já falei, não tem nada demais. Não tem criança no vídeo, não tem adolescente no vídeo, não tem nada demais no vídeo, é só um velho se tocando, vou usar esse termo. Mesmo assim, ele pagou os especialistas, no outro dia ele já foi lá na internet e falou, tá vendo? Eu falei que esse padre pervertido tem que ser investigado porque ele é um criminoso, não sei o quê. Que crime que o padre cometeu, ele nunca me respondeu. Às vezes eu pergunto lá no X dele, até ele me bloquear, né, que um dia isso vai acontecer, mas ele não responde qual é o crime, tipificado em lei. Um velho tocando uma é crime? Porque no vídeo só tem isso. Mas, mesmo assim, ele não responde. Aí ele voltou de novo com força com esse negócio, com essa bobagem aí da CPI, de novo tentando demonizar o padre Júlio Lancelotti. Por que ele tem tanto ódio do padre Júlio Lancelotti? Porque o padre é de esquerda. E o padre, bem ou mal aqui, para quem mora em São Paulo, o padre tem uma imagem, como é que eu vou dizer para vocês? Uma imagem de alguém que é um bom cristão. Alguém que faz realmente o que Jesus falou. Que fica lá dando comida para os pobres, cobertor, alimento, sabonete, essas coisas. Então ele sabe que a força do Júlio Lancelotti pode mudar votos. Então ele se tornou o pior inimigo do Rubinho Nunes por causa disso.
Aí o que aconteceu? Por causa dessa palhaçada dele da CPI, querer voltar de novo com a CPI, uma outra ONG, eu acho que é Tio Cacão ou coisa assim, é um nome meio esquisitinho, ela acionou o Ministério Público para investigar o Rubinho por abuso de autoridade. Porque bem ou mal o Rubinho Nunes, ele é só um vereador, tá? Ele não é juiz, ele não é promotor, ele não é autoridade, ele não pode investigar um padre que não tem ligação nenhuma com o poder público só porque ele quer. Então pediram para investigar se tem alguma ilegalidade aí por trás disso, ou se ele está se beneficiando de alguma forma com isso. Porque, na verdade, a Igreja Católica não tem nenhuma ingerência sobre os nossos governos. A Igreja Católica é independente. A Igreja não depende do governo do Brasil, dos nossos estados, prefeituras, nada. A Igreja Católica é uma instituição que tem no planeta inteiro e ela é independente. Até na China tem Igreja Católica. Então, um vereador querer investigar um padre por distribuir alimentos na rua, ainda acusando de crimes que ele não sabe nem citar quais crimes são, isso configura, sim, abuso de poder. Então, pediram ao Ministério Público para investigar. Aí, o que o Rubinho fez sendo investigado? Desistiu de atacar o padre? Não. Agora ele criou uma lei, essa lei que foi aprovada em primeira votação na Câmara, para multar em até 17 mil pessoas que alimentaram os pobres aqui em São Paulo. Eu vou explicar como é que funciona a lei dele. A lei dele é uma lei extremamente burocrática, tá? Diz mais ou menos assim, olha, para ajudar agora moradores de rua, você tem que fazer um cadastro na secretaria tal da prefeitura, você tem que conseguir um alvará no outro não sei o quê, tem que ter uma autorização da Anvisa, tem que marcar um agendamento de quando você vai fazer essa caridade, tem que ter um crachá, e depois que você der o alimento ao morador de rua, você tem que limpar o local, que eventualmente pode sujar, cair um resto de comida, alguma coisa, tudo isso aí para dificultar a pessoa de dar um prato de comida ou marmitex para o morador de rua. E se a pessoa não cumprir essas regras legais, a pessoa pode ser multada em até 17 mil reais. Sério, 17 mil reais. É mais do que eu preciso para dar uma entrada numa casinha para sair daqui. 17 mil reais para uma pessoa que der, por exemplo, marmitex para um morador de rua. Esse trabalho só vai poder ser feito por ONGs, com essa burocracia toda, e quem não for ONG também vai ter que passar por todo esse processo castrado, de cadastro, etc. Castrado não, de cadastro, perdão. E a pessoa ainda pode ser multada se não cumprir todo esse requisito legal, e mesmo assim pode nem conseguir autorização. Ou seja, quem vai ser o principal alvo dele? O Padre Júlio, porque o Padre Júlio faz isso todo dia aqui em São Paulo. Ele dá marmitex, ele dá pãozinho com lanche, ele dá suquinho, quando está muito calor em São Paulo ele dá sorvete, e assim por diante. Então o Padre Júlio, que pertence à Igreja Católica, vai ter que passar por essa burocracia toda, agendar quando vai dar alimentos, vai ter que ter crachá, isso, aquilo, alvará, não sei o quê. E se não passar por todos esses trâmites, ele pode ser multado em 17 mil reais. Olha que absurdo. E olha que essa galerinha se diz cristã, né? Jesus mandou alimentar os pobres. Jesus falou, fizeste aos pequeninos, a mim fizeste. O próprio Jesus multiplicou pães e peixes 2 vezes para alimentar uma multidão. Será que ele multaria Jesus? Jesus, cadê seu crachá, seu direito, não sei o quê? Cadê seu alvará? Você vai limpar isso aqui, Jesus, que essa multidão comeu, tá? O que sobrou aí você vai limpar. Essa é a galerinha que se diz cristã. Por incrível que pareça. Agora, esse projeto pode não ser aprovado, tá, pessoal? Porque tem que passar por uma votação de toda a Câmara. Ele só foi aprovado agora em primeira instância. Nem sei o nome dos outros vereadores que aprovaram esse absurdo, mas imagino que devem ser todos bolsonaristas, que nem o Rubinho, para aprovar um projeto imbecil e absurdo desse e um projeto cruel. Agora, tudo isso que ele faz é para atacar o padre. Essa obsessão desse Rubinho com esse padre é tão grande que ele não percebe que o jogo político que ele está fazendo pode ser um tiro no pé. Porque o Nunes, que eu falei para vocês, não estava muito bem aqui em São Paulo nas pesquisas. Agora ele começou a subir de novo nas pesquisas, talvez pelo apoio do Bolsonaro, e o Rubinho vai lá e mete uma dessa. O que pode acontecer? O Nunes e a direita aqui em São Paulo, eles vão começar a cair de novo. Porque por mais que você seja de direita ou de esquerda, não importa, você pode ser até um bolsonarista que está vendo esse vídeo, mas fala sério, você acha legal multar em 17 mil reais uma pessoa que der um marmitex para um morador de rua, sem seguir todo esse trâmite legal? E eu já fiz isso. Quantas vezes andando por São Paulo já não apareceu um maloqueiro ou um mendigo e falou, moço, me paga uma comida que eu tô com fome? E claro, não vou deixar ninguém com fome, não vou ficar mais pobre por um marmitex. Ô, fulano, vê um marmitex aí pra mim. O dono do bar colocava na sacolinha e dava pro morador. Agora, imagina ser multado em 17 mil reais por comprar uma marmitex de mais ou menos 20 reais para um caboclo. Vocês acham legal isso? Não importa o seu aspecto político, se você é de direita, de esquerda, você pode ser até bolsonarista que tá vendo esse vídeo. Você acha legal multar em 17 mil reais uma pessoa que deu marmitex para um morador de rua? Eu nem teria esse dinheiro. Se fosse comigo, a justiça ia decretar, como é que chama aquele negócio quando aprende os bens, né? Bloquear a conta e apreender os bens. Iam pegar mais ou menos 100 reais na minha conta, que é mais ou menos o que eu tenho, e meus bens são o quê? Eu tenho 3 gatos. Será que eles valem alguma coisa? Nem televisão eu tenho na minha casa, para vocês terem uma ideia. Então como é que eu ia pagar uma multa de 17 mil reais? Ou o que ia acontecer se eu não pagasse a multa? Eu seria preso? Então, pessoal, é o absurdo dos absurdos dos absurdos. O único lado bom desse projeto do Rubinho é que mostra para as pessoas, até para quem é de direita e bolsonarista, quem vocês apoiam.
Vocês não dizem que são cristãos? Não falam que Jesus é o Deus de vocês? O Deus de vocês apoiaria isso? O mesmo Deus que falou assim, ó, tive fome e me deste o que comer, tive sede e me deste o que beber. Está na Bíblia. Vocês acham que Jesus apoiaria isso, essa tentativa de impedir que ajude os moradores de rua de São Paulo? Não pode mais dar comida, senão leva uma puta multa? Reflitam aí, mesmo se você é bolsonarista. Você acha legal um projeto desse? E outra, esse projeto dele demonstra também um ódio aos pobres, né, que a direita tem. E é um projeto até meio eugenista, né? Porque se for aprovado um projeto desse, se as pessoas pararem de ajudar os moradores de rua, vai acontecer dois efeitos. Ou vai ter mais roubos em São Paulo, porque um morador de rua vai roubar para se alimentar, porque o instinto de sobrevivência é em primeiro lugar. Eu sei que eu já morei na rua, tá? Para quem não sabe. Eu morei sim na rua um tempo, todo mundo que me conhece sabe disso. Então o nosso primeiro instinto é de sobrevivência, é lutar por comida. Todos os seres vivos têm instinto de sobrevivência, até barata. Às vezes a barata não aparece no meio da noite na sua casa para pegar resto de comida, mesmo sabendo que ela pode levar uma chinelada. Isso é um instinto de sobrevivência de todos os seres vivos. Então, das duas, uma. Ou ele vai aumentar o número de roubos no centro de São Paulo, que esses moradores que pelo menos tinham um lugar para pegar um lanchinho, uma marmitex, alguma coisa, vão começar a roubar para comer e se alimentar, o que é perfeitamente natural. Vai bater a fome, vai bater o desespero, eles vão acabar roubando para poder se alimentar. Então, o centro de São Paulo, que já está uma zona hoje em dia por causa de viciados, vai ficar pior ainda. Vai ter roubo, sabe, a dar com o pé no centro de São Paulo. Ou algumas pessoas vão literalmente morrer de fome, que eu acho que é o que o Rubinho gostaria, né? Para de alimentar esses pobres e eles que morram de fome. E lembrando que São Paulo, para quem não conhece aqui, é que a gente está com uma mudança climática atualmente. Mas São Paulo é que os invernos costumavam ser bem rigorosos, e era muito comum aqui em São Paulo, durante os invernos, moradores de rua morrerem de frio. Literalmente de frio. Imagina uma pessoa que mora na rua, desnutrida, ainda sem poder ser alimentada. Se vier de novo um frio rigoroso, como já teve em vários anos aqui em São Paulo, morre todo mundo. Porque o corpo não tem gordura, sabe? Não tem gordura reservada para lidar com o frio. Só o álcool não adianta, só tomar um corote não vai combater o frio. Tem que ter um mínimo de alimentação também. Então vai morrer um montão de morador de rua aí. Que talvez seja o que o Rubinho queira, né? E você que está vendo esse vídeo, lembra disso. Ainda mais esse ano que tem eleições municipais, tá? Olha como a direita é. Tentaram privatizar a praia, queriam prender crianças que fossem vítimas de estupro, que abordasse até 5 semanas e meia, por 20 anos, uma pena maior que o estuprador. E agora, um vereador de São Paulo quer uma multa de 17 mil para quem alimentar moradores de rua. Pensem bem, pessoal. Essa ideologia maluca, você não pode se deixar dominar por uma ideologia. Pense bem. Você acha que é legal um projeto desse? Mesmo se você for de direita, você aprovaria isso? Jesus aprovaria? Tá aí, galerinha. Quem gostou, dá um like aí no vídeo, tá? Atualiza a página se for necessário. Ativa o sininho, se inscreva no canal. Se já é inscrito, também ativa o sininho, que o YouTube anda meio bugado ultimamente, tá bom? E só com atividade, engajamento, a gente consegue aumentar as views. Obrigado a todos aí que assistiram. Paz a todos.